você como profissional da área, o que você considera como uma vida saudável, né? Uma alimentação saudável? Eu sei que não tem como padronizar, né? Que cada indivíduo tem um jeito e uma resposta, mas num básico, né? O que seria uma alimentação para ter uma vida saudável? Perfeito. A gente pega hoje como referência mesmo as orientações da OMS. O que elas são hoje de forma geral e para todo o público? De 300 a 400 gramas por dia de frutas e vegetais. Isso daria mais ou menos ali 3 a 4 porções por dia. E a gente também inclui pelo menos 3 refeições completas com proteínas. Por que 3 refeições? Porque ali a gente já tem uma liberação ok ao longo do dia e não precisa toda hora estar se preocupando, olha, quanto de proteína eu estou comendo em cada refeição. E outra parte importante, que a gente negligencia muito, a hidratação. Hidratação, a gente vai já melhorar a pressão, a gente já vai melhorar a saúde renal, a gente já vai ter diversos fatores que são benéficos a curto, médio e longo prazo, e é algo muito simples e é muito negligenciado. Então, pelo menos 35 ml por quilo de peso, para se manter bem hidratado mesmo. Aqui a gente pode falar também de uma vida saudável. Pelo menos de 150 a 180 minutos semanais de exercício, seja ele o exercício que você goste. O treinamento de força, a musculação, é a rainha de todos. Isso é indiscutível. Mas, Rafael, eu odeio musculação, eu não consigo, não quero ir. Ótimo, tenta um pedal, tenta uma luta, o jiu-jitsu, um muay thai, mas de fato se movimente, pelo menos esse limiar de minutos na semana. Porque tem estudos que mostram que esse é o limiar ideal das pessoas que vivem mais tempo, de forma mais saudável, que têm menos doenças crônicas. Então, assim, isso também inclui na rotina saudável. E o último ponto, mas que às vezes é o mais negligenciado, é o sono. Por quê? Sem um sono reparador de pelo menos 7 a 9 horas por dia, isso vai variar de cada indivíduo, a gente não consegue pensar na alimentação que a gente precisa fazer, a gente não consegue ter disposição para fazer esse exercício durante o dia, a gente não consegue trabalhar direito e a gente perdeu o sono, a gente não repõe ele, acabou. Vou repor esse sono no final de semana. Não vai. Então, seria esses tópicos. Que interessante, cara. Sobre o sono, eu acho muito legal, porque eu estava lendo sobre, né, estudando um pouquinho, né, sobre essa questão da qualidade de sono. Ele é anti-inflamatório, né, cara? Tem o pico mais alto do sono é quando o corpo começa a liberar toxinas, né, e questões que vão ajudar a desinflamar o teu corpo, né? Então, por exemplo, questões que você está doente, né? Você dormindo é quando o teu corpo vai recuperando, né, aquela situação que foi afetada, né? Seja uma gripe ou seja até um machucado que você tiver, né? É quando o corpo realmente vai poder ajudar a fazer essa recuperação. Então o sono é extremamente importante, né, Exatamente. Cara? O sono em si é o que, de fato, repara todos os nossos processos no corpo. A gente precisa descansar porque a gente, entre milhões de aspas, né, a gente lava as toxinas do nosso corpo durante o sono. A gente descansa, repousa, a gente tem de fato como é que eu vou dizer? Essa limpeza do cansaço em si no cérebro é um processo de fato anti-inflamatório. Então a gente negligencia muito, né, por conta de trabalho, por conta de, às vezes, precisar, como é que eu vou dizer, do entretenimento de um filme, de uma série, e a gente sempre leva isso para a noite. Sim. E a arquitetura do nosso sono como um todo acaba sendo muito prejudicada com isso. A gente hoje está muito exposto a essa luz mais azul, né? Então a gente às vezes tem um sono ok em relação a horas, só que a qualidade dele não está boa. A gente acorda no outro dia cansado, fadigado, e muitas das vezes é por conta de um detalhe bobo, por conta de a luz do quarto ser muito clara, aquela luz que te ativa mesmo. E uma das recomendações mais simples que tem da higiene do sono é colocar, ao invés de uma luz branca, colocar uma luz amarela no quarto. Sendo um abajurzinho, sendo de fato a lâmpada, porque o nosso cérebro ainda entende que está tudo ativado. Aquilo ali é uma luz muito forte. Então a gente está no claro ainda, a gente está ainda com sol. E a luz mais vermelha, a gente pega as análises, né? E o nosso cérebro remete ao tempo das cavernas. Por quê? Todo mundo já estava se reunindo ali em volta de uma fogueira, mais parecido com fogo mesmo, né, a luz amarela. Então estava todo mundo já diminuindo o ritmo para ir dormir. E é basicamente isso a questão da qualidade do sono. Isso é muito legal, cara.
eu coloquei em prática essa experiência, cara. Não somente a lâmpada do quarto, mas eu troquei a do banheiro também. Na questão de tomar banho para ir dormir, né? Já com a lâmpada... O nível de relaxamento é outro, né? Exatamente, cara. E dá para sentir a diferença realmente, né? Nós, por exemplo, fazíamos os podcasts ao vivo, né? E aí a gente começava às 7h30 da noite ao vivo. Então, quando a gente ia chegar em casa, cara, já era lá para quase 11 horas da noite. E aí você chega em casa, até você comer alguma coisa e dormir lá quase 1h da manhã. O outro dia a gente acordava destruído, Exausto. cara, destruído. E aí a gente fez essa mudança, principalmente a primeira foi a mudança de horário, né, pra gente poder gravar os podcasts durante o dia e depois, posteriormente, ele vai ao ar à noite. E agora com essa mudança também do ambiente, cara, a gente já sente que, por mais que a gente não consiga dormir, às vezes, tanto tempo, mas a qualidade do que conseguiu dormir já é muito melhor do que você ficar ali, sei lá, 8 horas dormindo, mas você foi dormir 1h da manhã e acordou às 10. Exato. É porque realmente a arquitetura do sono, né, que é até um nome meio sugestivo, né? Uhum. Ele fica de fato arquitetado de forma correta, da forma que ele deveria ser. Então, assim, às vezes você dormia, 9 horas e acordava exausto. Só que essas 9 horas não eram suficientes porque você se mexia muito durante a noite, tinha pesadelos, tinha que acordar para ir no banheiro. Uhum. E a gente, às vezes, observa que com 7 horas, tendo essa rotina de higiene do sono, de, ao invés de ver um filme de ação, pegar um livro mais leve, ao invés da luz branca, a luz amarela, ao invés de estar ali com o celular próximo, já deixar ele num outro cômodo carregando, porque a gente hoje também está aqui muito preso na rede social. Então, a gente está ali rolando a aba do Reels e está com aquela luz super acesa no rosto. Hoje até mesmo alguns mecanismos do próprio smartphone, do iPhone em si, já coloca ali para a gente reduzir a luz. Por quê? Justamente aqui é tudo estudo. Então eles estão estudando, olha, esse comportamento do pessoal à noite, estando na rede social, a gente precisa dar um jeito de pelo menos ajudar eles a se manterem ali por mais tempo, mas sem prejudicar tanto. Então eles já colocam, olha, abaixa a sua luz, vamos colocar o modo preto no fundo do Instagram. Então, assim, eles querem continuar te prendendo ali, né, por conta da atenção, mas a gente percebe que todo o movimento é para, de fato, te despertar isso do sono. Sim. O meu iPhone eu fiquei surpreso com ele, que ele ativou alguma coisa lá que quando dá 10h30 da noite ele aparece assim, bora relaxar, está na hora de você descansar. Falei, ué, interessante, né, cara? Mas é só um aviso também, né? Mas não faz nada pra você ir, né? A vontade dele é de que você continue ali. Cara, você falou sobre a questão de exercício físico, e além de nutricionista, você também é professor de educação física, então eu acredito que isso também te facilita muitas coisas com seus alunos, né? Com seus pacientes, porque você não somente pode passar a dieta, mas você também pode passar o treino para eles. E como que é o seu foco nessa questão de educação física? É musculação ou não? Como que é também essa pegada na área da educação física? Então, vamos voltar lá do começo, né? Na parte da faculdade em si, quando eu iniciei, eu comecei a faculdade particular, só que logo depois eu consegui uma bolsa do ProUni. Estava em tempo de espera e tal. Então eu percebi assim, eu investi em uma graduação, já vou fazer as duas de uma vez, embora a rotina tenha ficado um caos e eu tenha sido um completo hipócrita na parte do sono, eu percebi que faria muito sentido eu fazer as duas áreas, porque as duas áreas, no fim das contas, é a mesma. Porque é tudo saúde, exercício físico, estar em movimento em si. O nutricionista, às vezes, precisa indicar, olha, você precisa de um exercício. O professor de educação física, às vezes, vai falar, olha, você precisa se alimentar melhor. Então, nada melhor do que juntar as duas áreas em uma só. Então, a gente pegou e o melhor dos dois mundos é hoje quando o paciente está engajado de ter um protocolo de dieta e treino. Porque isso, né, como você falou, fica muito mais fácil dos resultados virem. Porque, assim, a gente consegue indicar que o paciente faça um ritmo semanal de exercício aeróbio sem ter nenhum tipo de problema com ele questionar se é o ideal, se não é. Então, a gente consegue, de fato, extrair o melhor resultado daquele paciente. Tanto em saúde física quanto em saúde cardiovascular. E o foco em si é, sim, a musculação. Só que o professor de educação física hoje não pode ficar preso só em um tipo de, metodologia ou esporte.
Porque, como eu falei no início, né, a gente recomenda que o paciente se exercite, não importa o quê. Então, hoje eu sou muito mais adepto a outros tipos de treino. Hoje eu mesmo não consigo ir na musculação muitas vezes por semana. Então, o meu foco principal é conseguir ir pelo menos 2 vezes na semana na musculação, 2 vezes na semana no jiu-jitsu. Porque a gente percebe que estar em grupo, ter de fato ali uma troca com aquelas pessoas no ambiente, te facilita. Aí a gente volta de novo, né? É tudo ambiente. A ambiência ali, com aquelas pessoas trocando ideia, um ajudando o outro, a gente cria um grupo muito forte que vai te ajudar a continuar treinando. Então, assim, o foco hoje é a musculação, é também o exercício aeróbio, é recomendar algum tipo de luta. Então, a educação física em si entra como um complemento na nutrição, embora, né, tenha o mesmo peso na saúde física de cada paciente. Bacana. E a educação física ela tem que estar presente na vida das pessoas em qualquer faixa de idade, né, cara? Hoje eu acredito que o quanto mais jovem a pessoa conseguir ter um hábito, né? Um hábito, porque eu acho que tudo é essa questão de se você ter uma rotina realmente e se habituar a fazer aquilo. Então, quanto mais jovem uma criança, né, um adolescente iniciar, melhor vai ser para a vida dele. E mesmo que a pessoa, né, passou uma vida inteira sem se exercitar, eu acredito que nunca é tarde, né, para começar. De forma alguma. E a parte boa de começar desde cedo é que aquilo vira uma parte da pessoa. A pessoa é conhecido como o Thiago do Jiu-Jitsu, o Almir do Muay Thai. Então fica ali aquelas pessoas que já têm na sua própria personalidade, né, embora depois vire advogado, vire contador, tem ali um esporte que é dele. Então isso ajuda também em, né, por incrível que pareça, possa parecer contraintuitivo, mas se movimentar em algum esporte te ajuda a descansar melhor. Porque você, logo pela manhã, fazendo algum tipo de exercício, você já vai, de fato, se ativar, começar melhor o seu dia como um todo. Experimenta começar o dia fazendo um cardio se expondo ao sol. Uma caminhadinha de 30 minutos. Você já teve contato com o sol, você já trabalhou o seu sistema cardiovascular e aquele dia vai ser muito mais proveitoso. Parece que ele foi até mais longo. E chega lá à noite, você consegue descansar melhor, porque você não está ocioso, você gastou energia mental no trabalho, mas também já gastou energia física. Uhum. Então, às 10 horas, você já está pronto para dormir. E, de novo, inicia o dia. E a gente percebe que, assim, o movimento, né, das pessoas, até hoje mais tarde, começando exercício, é justamente por conta desse contexto como um todo, né? A vida em si fica mais fácil quando você inclui um esporte no dia a dia.